Então vamos lá, galera. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo isso. Meu nome é Renato. Eu estou no terceiro período de medicina. Para mim é uma honra estar aqui como professor. Eu, enquanto estava no cursinho, eu sempre quis fazer parte desse projeto. A maioria das faculdades tem. Eu não pude estar o ano passado porque eu fui aprovado uma semana depois do processo seletivo. E esse ano agora eu tô aí com vocês, espero o ano que vem estar e enquanto eu puder. Vou ser um dos professores de vocês de história. E o que vocês precisarem, a gente tá aí e vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Como é que vai funcionar essa aula de hoje? A gente vai fazer uma introduçãozinha rápida sobre a história. Depois a gente vai passar para a pré-história. E no momento final, Antiguidade Oriental. Numa segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com a Antiguidade Clássica, mas só a parte de Grécia Antiga, tanto Atenas como Esparta e as guerras que tiveram envolvidas, guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Mas nas minhas aulas, principalmente, eu vou ficar mais preocupado com o contexto. Os slides, às vezes, têm muitos textos, mas qual foi o objetivo disso? A gente não sabia como ia funcionar o cursinho enquanto a gente estava planejando, porque teve o isolamento, a gente não estava mais na faculdade, a gente falou, não sabe se vai ser videoaula, se vai ser live, então vamos montar um slide mais como se fosse uma apostila, que se a gente não puder a aula, a gente arruma um jeito de enviar para esses alunos. Então, assim, independente de qual seja o foco de vocês, não sei se alguém vai prestar a Universidade de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp ou a UFO, que também tem um vestibular próprio. Mas a preocupação maior do Enem não é com data, não é com um acontecimento, um fato assim específico, mas com o contexto. E é o que eu vou tentar passar para vocês nas minhas aulas, é o que? Fazer com que vocês saibam o contexto e saibam interpretar, porque é isso que a prova vai trazer, principalmente com o textinho e com o comando. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar da história, como ciência, historiografia, ela vai trabalhar basicamente com o tempo. Só que o tempo, ele tem diferentes abordagens. A que a história vai utilizar é o chamado tempo histórico. Esse tempo é marcado o quê? Pelos acontecimentos, a forma como eles ocorreram, a data, as causas, as consequências, e a historiografia vai dividir eles em períodos, em que as características sociais, econômicas, culturais sejam mais semelhantes. E assim sucessivamente. Quando a gente fala em tempo, mas não para a historiografia, mas como algo que as sociedades abordavam, a gente tem o tempo físico, que vai ser o quê? Que a gente olha aqui, ó, os fenômenos da natureza de fácil observação, como o dia, a noite, as fases da lua, o aparecimento do sol, deram origem às convenções de tempo que conhecemos hoje, as quais foram criadas por diferentes culturas. Então, aqui a gente tem uma abordagem antropológica do tempo. Para cada cultura, ele ia significar uma coisa. Se a gente pegar os indígenas aqui no Brasil, eles têm uma lenda que nasce um deus, morre um deus. Cada cultura vai ter o deus do sol, o deus da noite. Os egípcios principalmente vão trazer essa abordagem. Mas isso influenciou em cada cultura. Aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem o que? Um relógio de sol. Aqui a gente tem um relógio d'água, chamado também de clepsida. E eles eram usados pelas culturas para, sei lá, tratar o tempo de uma atividade que eles tinham que fazer, ou o tempo de uma prática religiosa. Só que esse tempo que a gente está abordando aqui é como se fosse o dia, a noite. Mas quando a gente pensa em uma escala maior, a gente tem que sistematizar o tempo que? Num calendário. E isso as diferentes culturas ao longo do tempo trouxeram.
Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um calendário da cultura asteca. Então, o ponto-chave do calendário, quando a gente traz isso na história, a gente tem 3 pontos principais. O primeiro é o seguinte: a necessidade de um calendário tem a ver também com a prática da agricultura. Porque eles precisavam saber o seguinte: qual era a melhor época para se plantar, qual era a melhor época para colher, para irrigar, tendo a ver com a época da cheia, com a época da seca. O segundo ponto é o aspecto religioso. E aí seriam datas, meses festivos. Várias culturas têm isso. Os judeus com o Ramadã, a Páscoa para a religião católica e assim por diante. Aqui, como a gente vê, para os astecas, tinha todo um simbolismo. Mas o terceiro ponto essencial é que um calendário, para uma determinada cultura, ele também pode ser uma forma de mostrar e exercer poder. Ah, mas onde que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso com o surgimento do calendário cristão. Aqui, como esse texto traz, ele não foi logo no início, foi depois, já quase aqui, depois do fim do Império do Romano do Ocidente, em 525 d.C., quando Dionísio o Exíguo, fundamentado na informação sobre a idade de Roma e em detalhes históricos do período do nascimento de Cristo, estabeleceu o ano em que Jesus teria nascido. E aí ele cria o calendário cristão. Então, a partir do momento que havia a religião católica, o cristianismo, isso era uma forma de demonstrar poder. Tanto que depois em Roma, como vocês vão ver na próxima aula, a aula 2, que já vai trazer a parte de Roma, teve um dos imperadores que criou um mês, né? Um mês só para ele. E aí, ó, aqui é uma outra abordagem, de novo, repito, de contexto. A gente tem aqui uma visão que não é laica, é uma visão religiosa. Você tem tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Alguns textos e uma nova abordagem trazem uma visão mais laica, que faz antes do presente e depois do presente. Tá? Aqui outra coisinha que eu queria passar para vocês é sobre os séculos. O século I vai do ano 1 ao ano 100. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes causa uma certa confusão. Ah, o ano 2000 não é século 21? Não, o século 21 começa do ano 2001 e vai até 2100. O século 22 só vai se iniciar em 2101. Certinho? Mas isso é mais a título de referência. Então vamos lá. Agora, eu não vou me alongar tanto nessa parte. Eu vou ler o que tiver aqui e vou parando e explicando. Isso aqui para vocês é mais o que eu falei, a abordagem que a historiografia vai trazer, como ela vai dividir, mas vocês não precisam saber detalhes, saber de cor, quais são os períodos, não. Porque quando os professores estiverem explicando, eles vão falar pré-história, idade antiga, idade moderna, idade contemporânea. O que é isso? Não lembrou? Não tem problema, volta, vê. Mas é mais para vocês estarem ambientados. Então vamos lá. O que se trata da pré-história? É um período que se estende desde o surgimento da espécie humana até a invenção da escrita. Aqui é um ponto-chave da historiografia. A historiografia é uma ciência que vai se basear nos documentos escritos. Até 4000 a.C. não havia uma escrita. Se ela existisse, ela também não seria uniforme, que é o que traz aqui no segundo ponto. Ela não seria igual para todas as culturas. Mas era desprovido de história? Não, os acontecimentos ali eram transmitidos pelas pinturas rupestres, pela cultura principalmente oral. Então isso meio que se perdeu. Não tem como hoje a ciência saber exatamente o que aconteceu. Existem evidências, mas não dos fatos em si. E outro ponto também que a gente tem que trazer é o seguinte: a pré-história da América é diferente da pré-história europeia. Cada lugar
desenvolveu com o clima, com uma região, com determinados predadores, com determinadas plantas que eles coletavam. Não era tudo igual. Então isso vai influenciar na ordem dos acontecimentos. Mas, basicamente, a pré-história vai trazer o seguinte. Tudo os acontecimentos vão fazer como um funil. Vão se organizando em grupos, depois eles vão aprender a usar a pedra, o fogo, vão se sedentarizar, vão praticar agricultura, até chegar ao quê? No processo de urbanização, que aí já entra na Antiguidade Oriental. Tudo bem? Aí a gente vai passar para a Idade Antiga, que vai do que? Desde o advento da escrita, em 4000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Aqui é muito legal porque traz o que? A Antiguidade Oriental, tanto com o Egito e a Mesopotâmia, e entre elas vão ter diferenças, não muitas, mas sim. E quando a gente põe em paralelo com a Antiguidade Clássica, que são Grécia e Roma, a gente vê uma nítida diferença. E tanto entre Grécia e Roma vai ter diferenças também, tanto na política, na cultura, na prática econômica. Isso vão ser trabalhados em aulas específicas. Hoje aqui eu vou falar com vocês tanto de Antiguidade Oriental como Antiguidade Clássica, a parte de Grécia, então eu não vou me alongar muito porque vocês vão ter a parte. A Idade Média. A Idade Média ela vai de 476 depois de Cristo até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E aqui é legal pelo seguinte, todos os acontecimentos que geraram a queda do Império Romano, eles deram origem ao feudalismo. Alguns autores mais antigos, a historiografia mais antiga, traz uma abordagem de que a Idade Média seria a longa noite de 1000 anos, um período obscuro, que não teria tanto desenvolvimento, não teria tanta lucidez nas coisas, marcado pela igreja, pela prática desigual do raciocínio, da liberdade, entre outros aspectos. Isso vai ser trabalhado melhor na aula de Idade Média. Mas o que é legal é o quê? Que desde a queda do Império Romano, depois com a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, vocês vão ver que é uma série de processos que vão sendo causa e consequência um do outro. A forma como o feudalismo se estruturou, não se sustentou, e aí ele gerou o modo de produção mercantilista, capitalista, entre outros. E aí a gente vem para a Idade Moderna, que vai o quê? De 1453 até 1789, que é a data da Revolução Francesa. E aí, cai naquilo que eu falei, a consolidação de uma nova estrutura socioeconômica na Europa Ocidental. Renascimento, reforma, mercantilismo e absolutismo. Cada ponto desse aqui vai ser trabalhado em uma aula específica, tanto como as culturas pré-colombianas, os povos da América, que também vai ser trabalhado numa outra aula. Mas aqui é um ponto chave que eu queria trabalhar com vocês com mais calma, que isso a prova pode trazer. Quem for utilizar o material do ESAG, ele traz muito bem na parte, tanto na teoria, acho que quanto nos exercícios, se não me falha, ele fala uma orientaçãozinha breve de cada vestibular, e quando é do Enem, tanto essa parte de pré-história e Idade Antiga, pelo menos na Antiguidade Oriental, ele vai tratar o seguinte, que as questões são mais interpretativas. Então, uma nova abordagem que se tem é não trabalhar com a ideia de idade contemporânea, trazendo desde 1789 até os dias de hoje. Ah, mas por quê? Se a gente voltar aqui, você tem 1453 até 1789, são coisa de 300 anos. Se a gente voltar aqui, 476 a 1453, são 1000 anos. Só que tanto um quanto o outro tem características em comuns. Eram períodos mais ou menos
forçando a barra, vamos dizer, semelhantes. Agora, aqui a gente já não tem isso. Se a gente pensar da Revolução Francesa até hoje, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a história está se desenvolvendo. Então, o que eles propõem é uma abordagem neocontemporânea, que ela viria o que? Começaria ou com a queda do Muro de Berlim, ou no ano de 2001, com a abertura do novo milênio. Outros falam também no bug do milênio, que foi no ano 2000, ou com a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro. Tá? Dando continuidade, a gente tem esse slide aqui, que isso já foi abordado em outros vestibulares, mas o Enem, repito, é uma prova nesse aspecto interpretativa e é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. Toda essa visão que a gente trabalha no vestibular, ela é uma visão eurocêntrica. A gente não pode ignorar o fato que a Europa foi protagonista na maioria desses acontecimentos. Ela teve muita influência. Mas a gente não pode esquecer que a Ásia, a África, também tiveram a sua história. Eles não foram assim, protagonistas que saíram conquistando, saíram fazendo aquilo e tal. A Ásia até que sim, na parte da rota do grande comércio, da seda, com Gengis Khan, a época das grandes muralhas da China e por aí e por diante. Mas isso é uma coisa que a prova não traz. Então a gente tem que se atentar ao que a prova cobra. E essa abordagem é uma abordagem eurocêntrica. E tem a ver também um pouco com a nossa história. A gente foi colonizado pelos europeus. Eles saíram praticando comércio, as grandes navegações, fundaram colônias e assim por diante. Agora, esse slide aqui eu quero que vocês tenham um carinho especial com ele. Quando vocês forem abordar lá em filosofia, sociologia, com materialismo histórico de Marx, vocês lembrem desse slide, porque vai fazer a diferença e vocês vão lembrar dele. Quando a gente trata de Idade Antiga, mais especificamente na Antiguidade Oriental, tratando-se do Egito e da Mesopotâmia, a gente vai ter o modo de produção asiático, ou também chamado de servidão coletiva. Mais para frente, ainda nessa aula, eu vou dar os detalhes que caracterizam esse modelo. Na Antiguidade Clássica, tratando-se de Grécia e Roma, a gente vai ter o escravismo. O escravismo tem algumas diferenças aqui, mas eu vou trazer depois. E tanto o escravismo da Grécia quanto da Roma são diferentes. Já na Idade Média, a gente vai ter o feudalismo, que era um modelo de produção que tratava-se na servidão, havia as trocas, a servidão no seguinte sentido, entre os servos e os vassalos, os senhores, tinham os impostos, que depois vai ser trabalhado na outra aula, mas não era caracterizado pelo comércio. Basicamente, se for resumir, o comércio era muito restrito. Depois, mais para o final, que vai começar. Coisa que já não acontece na Idade Moderna. Quando a gente trata de capitalismo comercial, já viu o mercantilismo, o acúmulo de riquezas, a procura do lucro, e assim vai. Quando a gente chega na Idade Contemporânea, já tem a ver com o capitalismo industrial, que é aquela produção em linha, produção em massa. Depois já entra o capitalismo financeiro, que é o capitalismo monetário informatizado de bolsa, de ação, de especulação. Então, assim, cada período da história que foi dividido há um modo de produção. E isso, às vezes, a prova traz. Então, assim, quando vocês estudarem lá na frente, voltem nesse slide. Vocês vão estar com o material, a gente vai disponibilizar para vocês. E aí vocês vão lembrar. E se for para focar, foque nisso. Porque isso aqui faz a diferença para vocês entenderem uma série de processos, de acontecimento e contextos que a prova vai trazer. Tudo bem? Então vamos lá, continuando, né? A gente tratando de pré-história, se fosse para a gente definir com uma frase específica o que seria pré-história, a gente pode definir como o quê? Período de transformações biológicas e culturais anterior ao desenvolvimento da escrita. Então, volta naquilo que eu já tinha falado.
Pré-história vem um período em que a historiografia não tem acesso às informações dos acontecimentos. Mas o que? Baseado em determinadas evidências, a gente pode supor como era a cultura, cultura assim, como eles dormiam, a forma que eles viviam, que eles se relacionavam, mas assim, a gente não tem acesso aos acontecimentos em específico. Aqui, ó, só a título da gente interpretar a imagem, o que a gente pode ver? É uma representação tirada basicamente desses artifícios. Aqui a gente pode ver o que? Tem ossos, aqui tinha a produção do fogo, eles usavam peles de animais como vestimentas. Aqui, se a gente fosse, sei lá, vamos supor que desse um zoom aqui e tivesse as pinturas rupestres nas cavernas, era uma representação deles. A gente vê aqui uma lança, provavelmente uma caça, um animal que ele caçou. E aí o que acontece? A historiografia aqui vai se utilizar de N ciências que puderem auxiliar no processo. A gente vai pensar, como é que eles sabiam que viviam em cavernas? Aqui, ó, possivelmente eles acharam resquícios de fogueira. Sei lá, acharam ossadas de animais. Acharam uma pele ou alguma coisa, um resquício do que possivelmente tinha sido uma vestimenta. Acharam, sei lá, um pedaço de pedra que seria uma ponta de lança e assim por diante. Então, a principal, vamos colocar assim, o principal artifício que a historiografia vai se utilizar aqui são os fósseis. A partir dos fósseis, eles têm um material que eles vão trabalhar toda a interpretação ao redor. Ah, mas como é que vai se dar isso? Se a gente pegar a arqueologia, ela vai achar que a ossada, onde a pessoa morreu, onde ela estava, mas aí perto, sei lá, elas vão achar pegadas, vão achar cerâmicas, vão achar N fatores, igual eu fiz aquela interpretação da imagem. Certinho? Além disso, aqui ó, é o que a gente está falando, a arqueologia é a ciência que fornece as principais informações sobre os hominídeos que antecederam o Homo sapiens e sobre os grupos humanos já desaparecidos. Só que o que acontece? Ela não se vale só disso. Aqui ó, a gente tem a estratigrafia, que vai ser um estudo do solo. A gente também tem estudos que trazem variações climáticas, então é a parte do estudo da meteorologia. Aqui também a gente vai ter uma abordagem da química. Vocês vão ver isso aqui lá com a galera da química, que é o que? O decaimento do carbono 14. Que a partir de um teste radioativo você consegue datar a idade. E numa outra ponta que a gente tem que trazer, se a gente colocar o fóssil de um lado, do outro a gente vai ter a análise de DNA. Porque com a análise de DNA a gente consegue saber a origem, a gente consegue comparar e saber de onde que aquele fóssil veio, de onde que ele possivelmente originou, vamos supor, os descendentes e assim por diante. Vocês vão entender mais para frente aonde eu quero chegar com isso. Certinho? Aqui ó, é uma imagem que alguns vestibulares já trouxeram e que eu quero interpretar com vocês. Quando a gente fala que o homem veio do chimpanzé, isso é uma visão positivista do processo. Na verdade, o homem e o chimpanzé possuem um ancestral em comum. Se a gente ver aqui, ó, vamos supor que esse seja um 1, tá? Aí aqui esse vai ser o 2, o 3 e o 4. E assim por diante. Até chegar no Homo sapiens sapiens. E um desses aqui, supor que seja o chimpanzé. Não é uma coisa linear. Aqui, se a gente vê a árvore evolutiva, são vários ramos que possuem o quê? Um ancestral comum. Tudo bem? E aqui outra coisa que a gente tem que ter ciência e noção, ó, quando a gente vê aqui, por exemplo, 4 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, as espécies conviveram umas com as outras. Então, assim, foram processos paralelos, não foram processos unidirecionais. Então, diferentes espécies conviveram entre si. Tudo bem? Certinho?
Aqui, ó, é só mais a título de curiosidade, quem gostar dessa parte ou tiver interesse, só ler, só ver, isso não cai, é mais só para vocês ficarem ambientados, mas é só para ilustrar mesmo a aula. E aqui é aquilo que eu tinha falado. A visão positivista, quando você tiver aula de filosofia e sociologia, vai trazer isso. Tinha uma ideia de evolução, de ordem e progresso. O progresso já estaria pré-estabelecido, você sairia do ponto A e chegaria ao ponto B e trabalharia com isso. O positivismo foi usado para justificar determinados processos de dominação, como vocês vão ver na aula, quando for ter essa aula com a equipe de filosofia e sociologia. E outra coisa, essa imagem aqui, ó, se eu não me engano, caiu no Enem de 2011 e trazia um texto e vocês tinham que trabalhar tanto com a ideia de evolução, de involução, questão da postura ereta, mas é aquilo que eu já falei, trabalhar com o texto. Aqui é só uma recapitulação rapidinho, vocês vão ver isso com a equipe de biologia também. Então aqui, se vocês podem ver, essa é uma aula que ela conversa muito com as outras disciplinas. E isso às vezes a prova pode trazer, porque cada vez mais o Enem tem trazido algumas questões multidisciplinares. Então, gênero e espécie, depois vocês leem com calma, você a forma, vocês vão lembrar do que ficou fage, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, é a forma o quê? De sistematizar e dividir os seres vivos com características semelhantes. Certinho? Aqui é a parte, vamos dizer, que eu mais gosto dessa aula, que vai condensar e trazer sentido para tudo aquilo que eu falei. Quando a gente traz no aspecto e na linguagem científica o termo teoria, prestem atenção, teoria. Uma teoria é o quê? Uma hipótese que é sustentada por evidências. Uma hipótese, vamos supor agora que a gente está na época do coronavírus, tem várias polêmicas sobre medicações e tal. Vamos supor que eu achei uma vacina X. Eu tenho a hipótese que aquela vacina X funciona. Eu vou ter que fazer N processos, testar in vitro, que é em laboratório, depois eu vou ter que testar em ratos, testar em animais, testar em seres humanos, passar por aprovação da vigilância à regulação sanitária e assim por diante. Quando essa vacina der certo, ela deixou de ser uma hipótese e virou uma teoria que funciona. Então, da mesma forma, acontece aqui no processo histórico. A primeira teoria traz o quê? Que os fósseis mais antigos são encontrados, primeiramente, na África Central, que a gente pode ver por aqui, depois na Ásia Central, na Europa, depois no noroeste da Ásia, que seria mais ou menos essa área aqui. Nesse mapa ficou um pouco confuso, mas é mais ou menos a ordem. A América do Norte, aqui, e a América do Sul. Que pelas setas não segue muito bem a ordem na qual eu falei. Mas o que a gente consegue com essa primeira teoria? Que o homem se originou na África, migrou para a Europa, para a Ásia. Quando teve a época da glaciação, aqui isso aqui estava congelado, ele passou para a América, e da América do Norte ele chegou na América do Sul. Certo? Uma segunda teoria traz o quê? Que o homem saiu da Ásia, chegou na Oceania e pelas correntes marítimas ele conseguiu chegar à América do Sul. Ah, Renato, mas isso não faz tanto sentido. Se eu fosse parar para julgar, também na minha cabeça não faria sentido. Faria mais sentido que o homem vinha andando. Mas existem evidências nessas microilhas, fósseis, achados, que justificam essa teoria. Certinho? Então vamos continuar. Hipótese sobre o povoamento do continente americano. Caminhos migratórios caçadores-coletores. O norte, como eu trouxe aqui, ó, o Estreito de Bering, que ia estar congelado. Aqui a gente pode ver o Estreito de Bering.
E depois, ó, no sul, no Oceano Pacífico, habitantes da Austrália e das Ilhas Polinésias. As civilizações, isso aqui depois a gente vai ter, ó, na Mesoamericana, Andina, tem uma aula específica só para isso. Quais foram as evidências arqueológicas das culturas sul-americanas? Pinturas rupestres. Sambaquis, depois quem tiver curiosidade pode procurar, é como se fosse uma construção de conchinhas. Eram povos que viviam no litoral, usavam as conchas. Produção de cerâmicas, restos de fogueira, como eu já tinha trabalhado com vocês com aquela imagem, artefatos de caça, pesca, coleta e os cestos. Tá? Aqui essa imagem é só para ilustrar onde tiver laranja é o limite da última glaciação, o que é mais um fato que comprova, né, a teoria, é uma evidência que comprova a teoria. E aqui, ó, chega um dos slides finais dessa parte. Quando a gente traz a teoria alóctone, está a bordo do quê? Que os americanos tiveram sua origem fora do continente americano. Ou seja, eles vieram de outro continente. E aí a partir de duas migrações. A primeira lá em cima pelo Estreito de Bering e a segunda as migrações pela corrente Malay-Polinésia e também pela corrente australiana. Só que tem uma segunda teoria, que é a teoria autóctone. E o que essa teoria autóctone vai trazer? Que os americanos tiveram sua origem no próprio continente. Essa teoria encontra os argumentos que a sustentam nos achados presentes na Serra do Capivara, no Piauí. Se a gente olhar a idade que esses fósseis aqui, as evidências, trazem, são cerca de 18 mil anos. Aqui, na outra fonte que eu usei, isso aqui traz uma confusão, então meio que ignorem essa parte aqui, mas entenda o seguinte: se a gente trazer a Serra da Capivara, na outra fonte que eu usei falava 58 mil a.C., tá? Porque aqui ele faz 12 mil, 29 mil anos atrás, ele traz uma outra abordagem de tempo retrospectivo. Mas essas outras aqui, ó, vão ser de 18 mil ou 20 mil a.C. Então o que a gente pode ver? Que essa aqui, da América, ela é muito mais antiga do que essa aqui. Então cai, volta naquilo que a gente falou. A gente teve a convivência paralela desses povos. Enquanto aqui chegou o carinha lá, que veio lá da América do Norte, já existia um povo que originou aqui na América do Sul. Tá? E isso vai ser a teoria autóctone. Aqui, ó, esse fóssil é a Luzia, que foi encontrado em Lagoa Santa, lá no município de Pedro Leopoldo, não sei se alguém conhece, perto de Belo Horizonte. E ela era conhecida, tida como o ser humano mais antigo da América do Sul. E olha aqui que legal. Verifica-se etnicamente a existência de dois grandes grupos. O que chegou primeiro se assemelha mais aos negros africanos e os aborígenes da Oceania. A esse grupo pertence o esqueleto feminino, que, reconstituído com técnicas especiais, foi batizado de Luzia. Outro grande grupo, posterior, se parece mais com os asiáticos e está na base da composição étnica da maior parte dos grupos indígenas atuais das Américas. Então isso aqui vai remeter àquilo que eu falei para vocês, que vai ser a parte da comparação com o DNA e saber de onde que veio, para onde que foi e tal. Tudo bem? Agora, a gente vai trabalhar com a periodização da pré-história. Primeiro, a gente vai entrar o quê? No período paleolítico. Paleolítico vem de lítico, que é pedra, o paleo seria pedra antiga, e lítico, pedra nova, e aí tem a abordagem de pedra polida, pedra lascada, como a gente pode ver aqui. Mas, o que a gente entende do período paleolítico? Era uma economia coletora, e o que entenda-se por coletora? Entende o seguinte, que é tratar da caça, da pesca e a colheita natural.
Colheita natural, cuidado com esse termo natural. Os grupos iam passando e coletando aquilo que a natureza oferecia. Era o que tinha ali. Eles não plantavam e colhiam. Então era natural nesse sentido. Há aqui, em alguns vestibulares, em algumas questões, eles trazem o termo comunismo primitivo. O homem pré-histórico era comunista. Não, a questão não é essa. Que não existia a noção de propriedade privada. Entendeu? Não tinha o apossamento da terra e falar, eu sou o dono disso aqui. Isso não existia. Nomadismo. O que era o nomadismo? Eles não tinham um lugar fixo. Eles andavam constantemente, ficavam, às vezes, em uma região, os recursos daquela região se esgotavam, eles migravam para outra, e assim sucessivamente. Abrigos provisórios, cai naquilo que a gente está falando de nomadismo. Eles não tinham uma casa, não tinha algo fixo e específico para aquela abordagem, certo? A organização social, que entra nessa parte aqui, ó, bandos pouco numerosos. Era basicamente familiar, no sentido de clãs. Quem gosta de Game of Thrones ou já assistiu, se olhar os selvagens lá ao norte da muralha, é mais basicamente aquela abordagem. Eles viviam daquela maneira. Lógico que ali depois eles já estão em grandes grupos, então a gente poderia falar que já seria o Neolítico. Mas se lembrar daquilo, de algum outro filme, é mais ou menos aquilo. As relações, como eles eram um grupo pequeno, tinham basicamente a ser o quê? Endogâmicas. O que entende por endogâmicas? Membros de uma mesma família relacionavam entre si. E isso é engraçado, depois quando a gente entra na história do Brasil, a gente vai ver isso. Que às vezes os coronéis, quando não tinham grandes cidades, eram aquele ambiente rural, as famílias, os donos de engenho, não se tinham muito com quem casar, que a maioria eram os escravos e tal. E às vezes haviam casamentos consanguíneos, primo casava com primo. Então assim, não é algo novo na história, depois quando a gente for ver mais pra frente. Tá? A divisão do trabalho aqui era uma divisão sexual. Entenda sexual pelo seguinte: o homem tinha mais força, então ele ia realizar a caça, a coleta. A mulher ia se dedicar às outras atividades, seja cuidar do filho, produzir uma vestimenta, uma ferramenta, por aí vai. No começo do Paleolítico, não havia produção do fogo. Eles não sabiam, vamos supor assim, domesticar o fogo. Então, por exemplo, se caísse um raio e tivesse ali o fogo, eles iam se aproveitar, mas eles mesmos produzir não. Mais para o final do período paleolítico, ocorreu a domesticação do fogo. Com essa domesticação, o que ocorreu? O cozimento dos alimentos, ocorreu uma redução do nomadismo e, com isso, a dieta deles passou a ser mais calórica. Porque o que acontece? Você está em determinado lugar. Vamos supor, eu com o meu grupo vou lá e caço um bisão, que era tipo um boi, um búfalo. Aí eu vou, corto a carne dele, cozinho. Com a carne cozida, ali, ela durava mais tempo, tal, não apodrecia. Eu não precisava ficar mudando de um lugar para o outro. Como a dieta passou a ser mais calórica, isso influencia no processo evolutivo. Há uma maior sustentação dos processos cognitivos. Isso é algo da neurociência. Certinho? Então, assim, quando o homem passa a pensar, passa a raciocinar, isso demanda mais energia. Vocês sabem, vocês estão estudando, vocês ficam estudando, começa a ter fome. E entra basicamente nesse contexto. Tá? Aqui, ó, a gente tem o quê? Figuras de pinturas rupestres. As pinturas rupestres eram o quê?
Eles pegavam uma rocha, ferviam essa rocha, esmagavam, sei lá, e aí surgia um pigmento. Esse pigmento eles pintavam as paredes, mas o que? Ele era fixado com gordura animal. Eles pegavam a gordura para fixar, como se fosse um verniz, um selador, algo que secasse lá. Só que aqui a gente tem que entender, se a gente observar a maioria das pinturas rupestres, elas trazem, aqui ó, se a gente olhar nessas 4 figuras, elas trazem o que? A caça, a coleta, tinha um significado meio de simpatia, de mandinga, sei lá, algo nesse aspecto. Que se eles fossem lá e desenhassem a pintura, o que estava lá, aquilo ia acontecer. Tá? Então por isso eles optavam por por essas representações. Mas, voltando àquela abordagem da pré-história, isso, por mais que seja uma evidência, não tem como se constituir numa linguagem que explique todos os acontecimentos daquela época. E cada região tem, você pode ver a diferença no traçado, tanto aqui quanto para cá. E a gente não consegue decifrar bem o que eles estavam querendo dizer, se isso realmente aconteceu, ou se era uma visão de, sei lá, um xamã, alguma coisa. Então não tem como ter essa precisão. Aqui ó, eu deixei no slide tudo como mais especificado, e aí depois vocês pegam o material e vocês podem ler com calma, tá? O Neolítico. Quando a gente chega no final do Paleolítico, há um processo, né, de começo de sedentarização, do fim do nomadismo, começa a haver sistemas de contagem, outras coisas que chegariam ao processo que levariam ao período Neolítico. O que é o período Neolítico? É um período marcado por quê? Uma revolução agrícola, um desenvolvimento intenso da agricultura. E aqui, ó, domesticação dos animais. Você não precisava mais ficar caçando. Você produzia a sua vaquinha, o seu porquinho, ia lá, matava ele e você tinha seu alimento. Que cai nisso aqui, ó, sedentarismo. Seminomadismo, que a gente pode entender, é o seguinte: às vezes se uma região fosse atacada ou esgotasse os recursos do solo, depois que eles plantassem muito, eles teriam que sair de um lugar e ir para o outro. As moradias fixas, isso aqui ó, vai cair na hora que a gente chegar em Antiguidade Oriental. Esses povos se fixaram próximo aos rios, na região do Crescente Fértil. E nos próximos slides a gente vai conseguir ver a região. Porque eles precisavam de água para praticar a agricultura. E como era uma região muito árida, se eles não ficassem próximo aos rios, eles não obteriam sucesso. Tá? Aqui a gente tem outra abordagem. Enquanto no Paleolítico tinha divisão sexual do trabalho, aqui a gente vai ter a divisão social. Baseado no quê? Quem tem a terra manda, quem não tem a terra trabalha. E aí vai surgir de base como ao processo da servidão coletiva, depois o escravismo. É tudo como se fosse os primeiros apontamentos para aqui. A gente também tem a Revolução Urbana, que ocorre aproximadamente há 8.000 anos antes de Cristo, que a gente vai ter o surgimento das primeiras cidades. O tear, a olaria, junto com a produção de cestaria e cerâmicas, foram acontecimentos, né, que marcaram os processos nesse período. Aqui mais para o final a gente tem o que? A idade dos metais, com o surgimento das ligas metálicas, tanto o cobre quanto o estanho, que aí vão gerar o bronze, né? Se você unir o cobre e o estanho, gera o bronze. E no final, a gente, que aí vai marcar o período da passagem da pré-história para a Idade Antiga, que é o surgimento da escrita. Quando a gente traz o surgimento da escrita, há uma dominação burocrática. O que a gente entende por dominação burocrática? Aqueles que sabem escrever, que sabem ler, eles exercem poder.
Voltando, quem viu Game of Thrones ou já assistiu uma outra série, um outro filme, sabe que só sabiam ler os nobres, quem era da alta corte. Eles tinham acesso. Então isso era uma forma de demonstrar poder. Quem assiste a série vai se lembrar disso. E também há o início da formação de organizações políticas. Que aqui a gente pode se pautar no seguinte: a gente tinha um território específico, a gente tinha uma cultura, tinha um poder político que era legitimado e tinha um monopólio do uso da força. Quando a gente for tratar da Idade Antiga, a gente vai ver isso, né? Na Antiguidade Oriental. O que acontece? Vamos supor, no Egito, a gente tinha um território do Egito, a gente tinha a cultura egípcia, que tinha os seus vários deuses, tinha a sua forma de escrita, a sua forma de cobrar impostos, tinha o seu comércio. O poder político era legitimado pela religião, era um Estado teocrático, e só o Estado poderia usar o uso da força. Tinham soldados, tinham os homens do faraó, aqueles que o sacerdote, e assim por diante. Então, ó, aqui, mais uma vez, então, a parte teórica, que vocês podem ler depois com calma. Aqui a gente vê o que cada região ia domesticar, ia plantar em relação, tá? Mais ilustrativo. E aqui a gente tem o centro de civilização urbana do Crescente Fértil. E numa outra imagem mais para frente, a gente vai ver, deixa eu passar aqui depois eu volto. A gente vê aqui, ó, a área do Crescente Fértil forma uma meia-lua, que é a região onde esses povos vão se estabelecer. E aqui, ó, eu trouxe duas questõezinhas do Enem para fazer com vocês, para ilustrar bem como é que a prova traz. Aqui, ó, só para explicar, essa questão 9 é de 2009, aqui está com acesso em 2012, porque foi quando o livro foi feito. E essa questão 11 é de 2006. Então, assim, eram questões mais antigas, tá? O Enem, ao longo do tempo, tem mudado um pouco a sua abordagem. Quem fez a prova nos últimos anos sabe disso. Tem se tornado uma prova mais interpretativa, às vezes um pouco mais conteudista. Mas sempre vão ter questões desse tipo. Que é o que eu bati na tecla aqui, sobre contexto. Então vamos lá, questão 9. A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desenvolveu o projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, que tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendente no sul do país. A ancestralidade negra é abordada em suas diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística e material. Em regiões como a do Sertão de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil. O IPHAN identificou nessa região um total de 19 referências culturais, como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os cultos adventistas de adoração. O texto acima permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que, alternativa A, as referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul do país, cuja composição étnica se restringe aos brancos. Está errado, isso não traz isso, tá? Porque a gente vê a Comunidade Negra de Santa Catarina. Alternativa B. A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. Pode ser, é uma boa alternativa. Vamos continuar lendo. Sempre atentando ao comando da questão. O texto acima permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que. Então vamos lá. Essa aqui parece ser uma boa, mas vamos ler as outras. A sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais com proibição de alterações em seus costumes. O texto não traz isso, nem aborda essa questão. Os
Contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e dos costumes dos quilombolas em regiões como a do Sertão de Valongo. Ali não é o que está trazendo, porque eles fizeram um projeto justamente para preservar, certo? A função do IFAM é basicamente essa. Permanência de referências culturais que expressam a ancestralidade negra compromete o desenvolvimento econômico. Não tem nada a ver isso. Não está falando e também não faz o menor sentido. Então é a alternativa B. Preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. Questão 11. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. Validadas as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí. Então, validadas as provas materiais, podemos afirmar que, vamos supor, A. Comprovam que grupos de origem africana cruzaram o Oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos. Não faz muito sentido, né? Se a gente for ler o texto todo. Confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e depois povoou os outros continentes. Também não é isso que o texto traz. Contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e depois cruzou o Estreito de Bering. Não, ele troca as informações, né? D. Confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos. Não. E. Contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Então aqui, aquela hora que eu me embananei lá com as datas, era basicamente isso. Uma é 50 mil anos de idade e as outras 18 mil anos. Certinho? Então, resposta letra I. Dando continuidade para a nossa aula, a gente chega no aspecto da Antiguidade Oriental. Quando a gente falou de Antiguidade Oriental, lá naquele slide, lá atrás que eu falei que era para vocês terem um pouquinho mais de carinho, de cuidado com ele, a gente abordou o quê? O modo de produção asiático. O que seria esse modo de produção asiático? Em suma, era um modo que dependia principalmente dos canais de irrigação. Por quê? Porque essas civilizações se estabeleceram na região do Crescente Fértil, próximas aos rios. Só que, às vezes, eles não conseguiam ficar nas margens do rio, porque tinha cheia, tinha seca, às vezes o relevo não ajudava. Então, assim, eles tinham que fazer os canais para que eles conseguissem captar as águas e também fosse a terra mais fértil. Nem sempre, às vezes, a terra que estava do lado do rio ali, eles conseguiam e tinham as condições de plantar. Às vezes, numa região mais longe, eles conseguiam achar uma região mais fértil, tá? Nesse aspecto também, tratando-se de terras férteis, o que vai fazer diferença nessas civilizações? Elas vão ter o aspecto meio que imperialista, porque eles vão, o aspecto bélico, né? Eles vão guerrilhar por territórios, por áreas mais férteis, porque à medida que a população vai aumentando, eles precisam de mais alimentos e nem sempre eles encontravam. Às vezes a terra também se esgotava, não tinha mais os nutrientes, eles precisavam ir para outros lugares, que às vezes já estavam ocupados por outros povos, então naturalmente havia as guerras. Quando a gente ainda está falando de Antiguidade Oriental, a gente tem que lembrar um aspecto fundamental de 3 palavrinhas. Eram impérios, teocráticos e de regadia. O que eu quero dizer com isso? Impérios, porque eles eram civilizações que pregavam o expansionismo.
Eles brigavam, iam atrás de mais terras. Quando eu falo teocráticos, todo o poder do faraó, seja do governante, era um poder justificado pela religião. Ele era o representante da vontade de Deus. Em alguns casos, ele era até a figura do próprio Deus na terra, como o caso do faraó, no Egito. E de regadio, é aquilo que eu falei agora no começo, porque eles eram dependentes dos canais de irrigação. Tá? Isso vai se estabelecer tanto no Egito, como na Mesopotâmia, nos outros, os hebreus. O povo que vai ser a exceção a esse modelo são os fenícios na Palestina. E eles são exceção praticamente em tudo. Por quê? Eles não estavam ligados à agricultura. Na região ali deles tinha muita madeira. E aí eles partiram para um outro campo. Eles foram fazer o quê? Eles derrubaram aquela madeira, fizeram navios. E com esses navios eles foram praticar o comércio. Eles estavam organizados também em cidades-estados. E como eles praticavam muito comércio, eles desenvolveram um sistema monetário, o que nem sempre aconteceu nas outras civilizações da Antiguidade Oriental. Na aula de Grécia, a gente vai ver uma figura que tem a presença do comércio fenício na costa. E aí rivalizava um pouco com o comércio grego. Para a gente ver o quão importante era o comércio para a civilização fenícia. Certinho? Então vamos prosseguir. Quando a gente começa a falar de Egito Antigo, a gente vem à mente o que? Egito está ligado a Nilo. A civilização egípcia ela se desenvolveu ao longo de todo o Nilo. E o rio, como a gente pode ver aqui, ele percorre o deserto do norte da África, se estende por cerca de 1.200 do território egípcio. Então aqui a gente está no mar Mediterrâneo, norte da África. Se a gente avançar a figura, a gente vai ver que ele se estende por todo o território. Aqui tem uma diferencinha assim marcante, não tanto quanto na Mesopotâmia. Havia presença de canais? Havia, mas a civilização egípcia se desenvolveu ao longo das margens. Havia poucos canais. Os mesopotâmicos, não, eles já foram muito mais dependentes dos canais de irrigação. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Isso aqui a gente traz aqui. As cheias eram mais regulares e menos intensas que a dos rios Tigres e Eufrates. Então eles não precisavam dos canais para controlar a força do rio. O rio estava ali e eles conseguiam. O Egito apresentou uma maior estabilidade política. Por quê? Porque aqui, se a gente olhar, a gente tem o deserto, né, de um lado, e a gente tem um relevo acidentado do outro, que aqui está no Monte Sinai. Então, para os egípcios sofrerem uma invasão, era muito difícil. Aqui a gente até pode ver, teve, mas elas não eram constantes, tanto quanto na Mesopotâmia, porque era um terreno mais aberto. Tá? Aqui a gente pode ver, desde aquilo que eu já falava na pré-história para vocês. Os primeiros grupos humanos no Egito fixaram-se no vale durante o período neolítico, em comunidades autônomas, os nomes. Então, aquilo que eu tinha falado do funil, que foi juntando os grupinhos, eles juntaram e já ali começaram a formar as cidades. O sistema do Egito era monárquico, despótico e altamente burocratizado de caráter teocrático. O que é isso? O faraó, ele era um deus na terra, ele era um representante de um deus vivo. A família real praticava casamentos consanguíneos. O que era? Os reis casavam com os parentes para não haver a dispersão do poder, para concentrar o poder ali neles, certo? Burocratizado cai no sentido seguinte: havia uma burocracia enorme e poucos possuíam esse poder. Esse poder estava concentrado muito na mão dos sacerdotes. E aqui cabe um adendo que às vezes o sacerdote tinha muito mais poder e influência do que o faraó. O
faraó era o representante, mas quem comandava, administrava e tomava todas as decisões, administrava, fazia, eram os sacerdotes, tá? O Estado era o detentor da terra, estava tudo ligado ao Estado, eram eles que controlavam as produções, controlavam também os servos. E aqui cai no aspecto principal da diferença entre a antiguidade antiga, né, a antiguidade oriental e a antiguidade clássica, que é o que? A servidão coletiva. Quando a gente fala da servidão coletiva, os servos não eram uma propriedade do Estado. Eles gozavam de eles tinham uma certa liberdade. O escravo, a partir da Grécia, da Roma, ele era uma propriedade. Então ele era comercializado, ele tinha um valor, ele não possuía direito algum. Então quando a gente trata essa diferença, tem uma diferença pequena, mas tem. Se a gente for parar para pensar, o servo na servidão coletiva tinha um pouco de liberdade, coisa que o escravo não vai ter, tá? Mas por isso não tinham escravos no Egito Antigo? Sim, existiam, eles eram poucos, numerosos, né? Não tinham muitos, mas eram fruto também das guerras, eram prisioneiros de guerra. Outra coisa, aqui a gente pode ver que a construção das pirâmides teve o intuito de simbolizar o poder e a força dos faraós. As pirâmides, além disso que eu coloquei no slide para vocês, elas só conseguiram ser construídas porque o Egito estava num período de relativa estabilidade. Não haviam tantas guerras. Tranquilo? Aqui passa aquilo que eu já falei, dos sacerdotes. Outra coisa que a gente tem que apontar é que não havia uma moeda, né? Até havia, mas não era uma sistematização assim muito forte, como nos fenícios. Havia o comércio, havia produção artesanal, mas era pouco, tá? E aqui a gente tem que analisar uma coisa que é bem particular do Egito. Havia uma classe estamental aqui, ó, dos escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis. Eles não mudavam, não tinham poder, mas se a gente parar para pensar, nas outras sociedades a gente não vai encontrar isso aqui, tá? A sociedade estava estratificada em camada e não possuía a mobilidade social alguma, era muito restrito. E aqui estava ligado muito ao nascimento. Se eu nasci soldado, vou ser soldado. Se eu nasci artesão, vou ser artesão. Se eu nasci nobre, vou ser nobre. Tá bom? A religião deles era politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses. Cada deus representava uma coisa. Deus do sol, Deus da morte, Deus da noite. Era antropomórfica. O que é isso? Aqui, como a gente vê, é um lobo ou um chacal, acho que é Anubis, o deus da morte. Aqui a gente já tem como se fosse uma coruja ou um gavião, que já é outro deus. Isso fazia parte da religião deles. Outra contribuição importante dos egípcios foi a mumificação, né? Então a gente tinha a prática da mumificação e isso contribuiu para a medicina também, né? Porque eles eram um dos maiores estudiosos de anatomia que a gente já teve no começo da história, e também os hieróglifos, que eram uma escrita. Quando a gente já passa para a Mesopotâmia, a gente tem o termo, a gente sempre tem que lembrar do termo Mesopotâmia, terra entre rios. Quais rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. A região mais ao norte era mais montanhosa e não tão fértil, enquanto o sul era mais plana, né, e extremamente fértil. Isso fez com que eles criassem os canais, como eu tinha falado para vocês. No Egito era mais tranquilo e ali tinha época de cheia, eles tinham que controlar mais as águas. Como era um terreno mais aberto, fez com que eles ficassem mais vulneráveis à guerra. As guerras, e assim eles tiveram um caráter bélico muito mais forte do que os egípcios.
Era a mesma coisa, a característica comum era um Estado teocrático, que o poder é justificado pela religião. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme e também realizavam um intenso comércio. Quando a gente olha aqui, a gente tem algumas semelhanças com o Egito, tanto na sua pirâmide social, como também a parte da religião. Eles eram muito ligados à astronomia, a religião deles. Na matemática, eles também tiveram importante contribuição com a raiz quadrada, a raiz cúbica, divisão, multiplicação e o círculo, né, que a gente tem os 360 graus, que vocês vão ver na matemática. E aqui, ó, cai naquilo que a gente já tinha falado de calendário lá no começo. Eles criaram um calendário anual de 12 meses, dividido em semanas com 7 dias e 12 horas. Tá? Mas basicamente é isso. E lembrar que os fenícios eram exceção. Eles não seguiam essas características. Agora a gente vai para a segunda parte da aula.